Do público, este é o P24. Hoje, o primeiro dia do resto da vida política de Pedro Nuno Santos. Viva! Da noite passada fica a entrega do relatório da Comissão de Inquérito à Gestão Política da TAP, que isenta o governo de culpas na questão da indenização a Alexandra Reis. O documento deixa também de fora os incidentes com o ex-adjunto de João Galamba, o atual ministro com a pasta das infraestruturas. Mas dada a hora tardia e as 181 páginas que compõem o documento, hoje o tema é outro, porque o ex-ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, voltou ao Parlamento nesta terça-feira para assumir o lugar de deputado eleito nas listas do Partido Socialista pelo distrito de Aveiro. Nos corredores garantiu que será só mais um deputado em 230, mas ao mesmo tempo prometeu que não vai ficar calado. A Comissão de Inquérito disse que não era candidato a nada. É uma declaração com prazo de validade? Não, de facto, neste momento não sou candidato a nada. Crítica à liderança do PS. Mas porquê? Então, nós temos um governo muito bem entregue, o Partido Socialista tem muito trabalho e o governo muito trabalho para fazer e eu sou um deputado que apoia o governo. Em setembro, Pedro Nuno Santos terá espaço de comentário no canal de informação da SIC, a SIC Notícias, e pode tornar-se líder de uma, por enquanto, distante corrida com vista à sucessão de António Costa. Mas quão distante está esse dia? Esse dado futurológico fica para outros carnavais. Para já, eu sou o Ruben Martins, Ana Sá Lopes, viva! Vamos analisar o regresso de Pedro Nuno Santos. Isto é o primeiro dia do resto da vida de Pedro Nuno Santos? Sim. E a avaliar pelo que foi este dia, a vida de Pedro Nuno Santos será bastante agradável, pelo menos a vida política e a sua aspiração, que nós sabemos que ele tem, de vir a ser secretário-geral do PS. Eu não me lembro de um regresso do ex-ministro, de um ex-ministro, de uma pessoa que saiu do governo e que voltou tão alucinada como esta. Foi uma coisa de malucos. Se me permite o plebeísmo. Ou seja, é verdade que, do ponto de vista da comunicação social, obviamente houve um grande interesse, porque se sabe que Pedro Nuno Santos é um candidato a sucessor de António Costa e porque passou estes 6 meses calado, podia ter ido imediatamente, que é o que habitualmente fazem os ministros, para ocupar o seu cargo de deputado. Ele fez estes 6 meses de uma espécie de licença sabática da política, e porque saiu muito mal. E quando sai muito mal, porque afinal acaba-se por perceber que ele afinal tinha dado o ok à indemnização de 500 mil euros de Alexandra Reis, da antiga administradora da TAP, e não sabia, inicialmente tinha dito que não sabia, depois provou-se que sabia, portanto ele sai muito mal daquela situação. Muita gente considerou, ele próprio terá considerado que tinha acabado ali as suas ambições políticas. O curioso é que não acabaram, de facto, como dentro do PS é possível ressuscitar em política, às vezes não é possível, neste caso parece que foi, e foi absolutamente impressionante que se viu hoje na Assembleia da República. Estava a falar do interesse da comunicação social, mas agora dos próprios deputados do seu partido, a maneira como eu até vi selfies, até vi deputados a querer enviar selfies, quer dizer, os abraços, o cumprimento. Ele sentou-se na última fila, no fundo ele era cabeça de lista em Aveiro, não é? Foi eleito como cabeça de lista em Aveiro e com a sua lista, não é? Com os outros membros da sua lista. Foi aí que se sentou e muita gente se vai sentar ao pé, vai cumprimentar. O próprio líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, fez questão de o ir cumprimentar e de sentar durante algum tempo ao pé dele, quando habitualmente o lugar do líder parlamentar é raríssimo, é muito raro o líder parlamentar sair da primeira fila onde ele está. Quanto muito, como se, que obviamente que Eurico Brilhante Dias é uma pessoa educada, mas o engraçado é que habitualmente seria o Pedro Nuno Santos e cumprimentar o líder parlamentar, em termos hierárquicos, não é? Mas não, aconteceu isto. E eu até cito no texto um deputado do PS que
já há bastante tempo. Embora não seja necessariamente a ala do Pedro Nuno, nem é dos mais próximos de Pedro Nuno, embora já esteja bastante convencido que Pedro Nuno será o próximo secretário-geral, a dizer uma frase que me pareceu deliciosa, não identifico o deputado por razões bastante óbvias, mas ele disse uma frase deliciosa que foi: eu não fui ao beijamão, espero não seja, que não venha a ser prejudicado no futuro. E de facto houve ali, entre aqueles que não são tão próximos de Pedro Nuno, houve ali aquela coisa do beijamão, está a acontecer aqui uma... Agora, porquê é que isto acontece? Isto é uma coisa de facto muito estranha, porque nem António Costa está a sair amanhã da liderança. Isto houve aqui há um lado... há um lado engraçado que me lembrou um bocadinho o que se passou no Congresso da Batalha, que é o congresso em que Pedro Nuno Santos faz um discurso que torna, na realidade, põe a sala completamente eufórica, os militantes completamente eufóricos, um discurso mais à esquerda do que o discurso oficial, do que o discurso de António Costa e da moção de António Costa. Ele tinha uma moção naquele congresso, uma moção setorial, ele e o Eduardo Cordeiro. E foi incrível a recepção dos militantes. Aliás, o próprio Nuno estava completamente eufórico, como eu acho que aqui hoje acabou por estar, não é? Porque uma pessoa que é desejada e parece ser desejada daquela maneira acaba por estar um bocadinho eufórico. E agora, há uma frase que Pedro Nuno Santos, apesar de ter dito aquilo, não era candidato a nada, que tinha aqui para apoiar o PS, que era um entre 230 deputados, aquela frase mais modesta de todas que ele disse, mas também disse uma frase, a última que ele diz, quando os jornalistas fazem imensas perguntas, não é? Ele disse: nós vamos ter muito tempo, eu estarei aqui para responder às perguntas, vocês vão fazer as perguntas todas, eu responderei as perguntas. Portanto, Pedro Nuno Santos não vai ficar calado. Não vai. Ele teve estes 6 meses de licença sabática, mas a partir de agora vão-se meter as férias parlamentares e tal, mas eu acho que ele vai, não só no programa da SIC, para o qual vai ser comentador a partir de setembro, mas também no dia-a-dia vai haver mais ebulição na bancada do PS do que até agora. O que é que explica esta recuperação de Pedro Nuno Santos? Foi o silêncio ou houve aqui também muito trabalho de formiguinha durante estes meses em que, pelo que sabemos, Pedro Nuno continuou a reunir-se com muitos membros do seu partido, não é mesmo? Continuou a estar ativo, não estando ativo politicamente. Sim, e, sem dúvida que esse trabalho de formiguinha existiu. E Pedro Nuno Santos há anos que faz esse trabalho de formiguinha. Portanto, depois houve um erro tremendo dele, uma coisa que quase não tem explicação, mas a questão é que se nós começarmos a pensar em todos os políticos que cometeram vários erros, vários complexos, e se pusermos a hipótese de Pedro Nuno Santos ter mentido naquela questão de saber ou não saber, infelizmente a maior parte dos políticos tem no seu currículo acontecimentos em que efetivamente mentiram. Eu acho que os militantes do PS não valorizaram, ou melhor, não consideraram que o pecado de Pedro Nuno Santos fosse suficiente para lhe deixarem de dar o apoio, que se viu em parte, isso no grupo parlamentar, mas viu-se hoje, claramente. Foi uma cena até quase absurda pela uma espécie de euforia. Quer dizer, o governo tem um primeiro-ministro, tem um secretário-geral, tem uma direção, e o Pedro Nuno Santos não pertence ao governo, não é secretário-geral, como é óbvio, e não sequer pertence já à direção do partido. Portanto, há aqui alguma coisa curiosa que está a mexer. E que vai mexer mais. E isso é razão para António Costa estar preocupado neste momento, ou não? Quer dizer, eu acho que a bancada parlamentar do PS é bastante sossegada. É bastante, não é uma bancada que dê muito trabalho no sentido de haver muitas divergências internas. Já houve tempos em outras bancadas, no PSD e no próprio PS, onde as reuniões eram de cortar à faca. E eu lembro-me disso ter acontecido com várias lideranças diferentes. E
E isto tem estado calmo, não se pode dizer que o mandato teórico Brilhante Dias, como o da Ana Catarina Mendes, tenham sido mandatos de grande tensão interna. Claro que houve reuniões de grande tensão, estou-me a lembrar daquela em que o Pedro Delgado Alves defendeu que o PS devia fazer uma espécie de meia-culpa por causa do que se tinha passado com José Sócrates e que ela recusou, e essa foi bastante tensa. Houve outras reuniões tensas. Houve uma, exatamente a seguir, logo a seguir à questão da TAP, em que penso que foi Marcos Estrela e outros deputados criticaram que o PS estava a apoiar pessoas que eles nem sabiam quem eram e que estavam a... que o PS não devia estar a apoiar o governo naquele caso, como estava. Houve algumas, mas acho que a partir de agora vai haver mais. Portanto, nesse sentido, não. Claro que para um primeiro-ministro é sempre bom ter uma bancada o mais dócil possível do que ter uma bancada que tem lá alguns troublemakers. E eu acho que neste momento Pedro Nuno Santos, não estou a dizer que seja amanhã, nem depois. Será um troublemaker no futuro. Mas vai ser um troublemaker do futuro. Acho que não estou a vê-lo, até pelas suas próprias características, ficar calado e resistir, como agora estou a lembrar-me de comentar no José Seguro, resistiu a Sócrates, caladíssimo, a não ser na reforma do Parlamento, que foi uma António José Seguro conseguiu passar todo o mandato de Sócrates, de quem ele discordava, mas em silêncio. Pedro Nuno Santos não fará isso de todo. E hoje vale a pena espreitar em público.pt aquilo que é uma leitura mais aprofundada do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Está disponível em público.pt e também para consulta de forma íntegra, com música original de Ana Marques Maia, Ana Sá Lopes como convidada. Eu sou o Ruben Martins e este foi mais um P24. Até amanhã. O público fica no ouvido.